Ciao, tifoso bianconero! Ciao, tifoso azzurro! Canal do Napoli? Não é mais Finestra Bianconera? É canal da Juventus ou é canal do Napoli? Tarantela? O Mário foi para Nápoles? O Mário foi visto segurando a camisa do Maradona? Bem tornado, tifoso bianconero. Calma, calma, calma. Não pense em besteira. Essa camisa do Maradona, calma. Você, torcedor bianconero, hoje o vídeo vai falar muita coisa de mercado, fica até o fim. Você, torcedor, você já ficou assistindo um jogo de campeonato com um olho no gato, outro no peixe? Aqueles campeonatos que tem uma rodada decisiva e 2 jogos ao mesmo tempo, contemporaneamente, para decidir um título? Se você já passou por isso, você ficou dessa forma, com essa expressão? Ai, ai. Bom, o microfone tá aqui porque... Se você não conhece o Finestra Bianconera, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal que fala da Juventus, não do Napoli. Mas a gente vai falar aqui rapidinho, tem muita coisa para falar, vou tentar ser rápido, tá? Não repare no meu semblante, eu estou achando divertido. Tem coisa para falar de mercado, tem situação do De Bruyne, tem um jogador Gyökeres, assim que pronuncia, do Sporting de Lisboa, Fagioli, vou falar tudo aqui e vou agora falando sério, vou tentar ser sério. 2 coisas aqui para você que está chegando agora, você que é novo inscrito no canal. Além de você ativar o sino e não perder as próximas notificações, fique ligado que ainda nesse mês de maio, semana que vem já, segunda é 25, né? Não, domingo é 25, vamos sortear mais uma camiseta personalizada da Juventus, não é a camisa de jogo, tá bom? Então fique ligado, tem que ser inscrito. E 2 coisas rapidinho antes de começar o vídeo, bem rapidinho. Primeiro que, sobre o canal, primeiro que é um canal diferente, tá? Eu agradeço a todos aqueles que falam que eu faço um bom trabalho. Eu não encaro isso como um trabalho, tá? Eu faço por amor à Juventus, mas recebo como elogio quando falam que é um trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque eu acompanho várias mídias alternativas dos clubes brasileiros aqui, todos os clubes têm mídias alternativas muito interessantes e esses sim fazem um grande trabalho, até melhor que muitos jornalistas profissionais, né? E o meu canal é um pouco diferente e não vai ter vídeo todo dia, né? Eu não vou fazer o clickbait, não vou jogar aqui uma notícia, que nem essa semana a Juventus ligou para o De Bruyne. Eu podia ter feito isso anteontem, ia ter muita visualização, muito like, não é isso que eu quero. Eu quero like quando tiver o vídeo, óbvio. Mas o meu interesse aqui não é ganhar o público com informações, mesmo que sejam verdadeiras, eu não preciso ser o primeiro a falar. Então, assim, vai ter vídeo dia sim, dia não. No máximo, vocês vão ficar sem ver meu rosto 2 dias, tá? Mas é um canal diferente, tá bom? Então, não pensem vocês, pô, esse canal é devagar, deu hoje lá na Gazeta do Esporte, o Fabrício Romano falou tal e o Finestre não falou, porque às vezes não é notícia importante, tá bom? Vocês já vão entrar no mérito que vocês vão entender. Por exemplo, o De Bruyne. E outra coisa que eu quero falar, eu sei, eu não esqueci, eu tô devendo 2 vídeos para vocês, um para falar da psicologia e do futebol, que tem a ver com a Juventus, porque a Juventus teve muitos problemas psicológicos no campo esse ano, e vai ser bom para você. Eu recomendo esse vídeo, é imperdível. E um vídeo falando sobre o que aconteceu há um mês e meio atrás, quando foi provado que o campeonato de 2005 foi legítimo e a Juventus aí ficou com esses danos morais, mas foi campeã legítima, isso foi no tribunal. Não esqueci, semana que vem a gente vai falar sobre esses 2 vídeos assim que acabar o campeonato no domingo. Porque o campeonato italiano acabou hoje, mas o nosso campeonato ainda não acabou, acaba domingo. Nosso, o que eu digo, juventino. Muito bem, vamos começar aqui. Primeiro aqui, eu não vou dar parabéns para o Napoli, mas vou dar parabéns para o Antônio Conte, né? Antônio Conte foi campeão, parabéns para ele. Não é um futebol bonito, exaltante, e aí eu pergunto, né? Eu gosto de cutucar.
Pergunta para o torcedor do Napoli se ele prefere aquele futebol espetáculo que o Sarri fazia no Napoli. No Napoli era um futebol espetáculo, mas zero título. Ou se esse futebol mais pragmático, mais feio do Conte, onde ele levantou a taça. Perguntem para eles, né? Claro que todo mundo quer no final levantar a taça, né? E aí, vamos lá. Senão vou me perder aqui. São muitas coisas que eu tinha que falar. Sobre o Fagioli, sim, vocês já viram por aí, a Fiorentina não vai conseguir a obrigação de compra, e sim, o Fagioli pode voltar para a Juventus. Essa não é só uma possibilidade, isso é uma realidade, e isso deve acontecer, o retorno do Fagioli. Minha opinião, sou favorável. O Fagioli não deveria ter saído, foi mais um erro do Thiago Motta, que dispensou o Fagioli, que é um jogador que altera altos e baixos, mas no fim das contas é muito bom jogador. Vai fazer parte do projeto que provavelmente será do Conte? Sim, não acredito que o Conte dispensaria ele. Então o Fagioli pode sim voltar para a Juventus. Isso aí vocês fiquem tranquilos que deve ser o destino dele, a volta para Torino. E aí eu vou falar rapidinho do De Bruyne. Vou até baixar o volume aqui do hino da Juventus. Muita atenção no que eu vou dizer, mas muita atenção no que eu vou falar aqui. Prestem atenção. A real situação do De Bruyne, como é que começou tudo isso antes de sair falando por aí que a Juventus ligou, que a Juventus pegou o telefone e ligou para o De Bruyne. Aconteceu nada disso. Isso aí saiu quando? Quarta-feira? Hoje é sexta. Eu sempre falei, quando não sair coisa no Finestra, é porque não é verdade. O que acontece na questão De Bruyne é o seguinte. Alguns meses atrás, quando o Thiago Motta ainda era o nosso treinador, o empresário do De Bruyne ofereceu ele para a Juventus. A Juventus, leia-se, Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, disseram não queremos e não estamos interessados no De Bruyne. Ok? Ok. Ponto. E agora sai essa notícia anteontem, entre os caras que falaram, tal Fabrício Romano, que esse é um grande jornalista, esses aí vocês podem seguir, o Romano é um cara sério, mas o Fabrício Romano também erra. Não erra por incompetência ou por ser cretino. É porque acontece de errar. Ele errou, por exemplo, quando ele afirmou que o Felipe Anderson viria para o Palmeiras, para a Juventus. E na época eu falei, calma. Muito bem. O Romano também erra. E aí viralizou que a Juventus ligou para o De Bruyne. Essa informação de que a Juventus ligou para o De Bruyne, que saiu essa semana, eu não tenho essa confirmação e eu acredito zero nisso. Por que eu acredito zero? Primeiro, muita atenção agora, o Napoli tem uma tratativa avançada com o De Bruyne, com o Conte ficando ou não. Ou seja, ainda que seja verdade que a Juventus teria ligado para o De Bruyne, o Napoli está na frente. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Segundo, qual é a coerência da diretoria da Juventus não querer o De Bruyne alguns meses atrás, quando ele foi oferecido, e agora ligar e ir atrás com o rabinho entre as pernas, eu quero, estou interessado. Porque o Giuntoli ainda é diretor da Juventus. Mesmo que ele vá sair, e eu acho que vai, atenção, ele ainda trabalha pela Juventus. Seria incoerente, muito incoerente, você diz não para o cara que é oferecido e depois, alguns meses depois, vai atrás e pedir ele. Eu acredito zero, mesmo sendo o Romano. Não foi só o Romano que deu essa informação, foi outro cara é fraquinho, mas por respeito ao Romano, a gente considera, mas eu acredito zero nisso. Então, eu estou aqui destrinchando essa situação do De Bruyne desde alguns meses atrás. Vocês entenderam? Não vou repetir, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E por que eu estou falando isso? O Napoli está na frente. Se por acaso, lá na frente, porque aí o torcedor, ele vê essa notícia, olha, a Juventus ligou para o De Bruyne, beleza. O torcedor já se anima. Aí, chega a janela, o Napoli compra. O que o torcedor vai falar? Chapéu. Chapéu. A Juventus tomou um chapéu do Napoli. Não tomou chapéu. O Napoli já está na frente do De Bruyne. Aliás, até onde eu sei, a Juventus não quer o De Bruyne. E mesmo que quisesse, estaria na frente. Então, bem esclarecido aqui. Tomem muito cuidado com essas notícias. E aí acredita quem quer. Tá? Então você no Finestra tem esse privilégio de ter essa informação. Dito isso do De Bruyne, acho que está bem esclarecido aqui, né? Repito, e outra coisa.
dia 23, estou afirmando que não tem negociação nenhuma com o De Bruyne. Pode acontecer de ter essa ligação? Pode, eu não acredito. Mas ligação é uma coisa. Negociação tratativa, zero. Isso eu asseguro para vocês. Isso falando hoje, dia 23, sexta-feira, 23 de maio, né? Dito isso, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Fui buscar aqui, senão... Também saiu essa semana uma informação, vazou aí a terceira camisa da Juventus, toda preta, e muita gente aí teve um piripaque, né? Teve um piripaque porque achou que camisa horrível, aqueles desenhos, falaram que ia ser uma camisa preta. Um amigo meu na Sardenha falou: Mário, a camisa é preta. Sacanagem de quem tirou aquele flash e mostrou os detalhes no relevo. A camisa ficou clara na hora do flash. Olha a diferença que dá quando você põe a claridade. E aí dá a impressão que ela é toda espalhafatosa, e não é. Me falaram que é mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Ela é preta. Só que você olhar de perto, vocês estão vendo aqui que tem nas costas mesmo, tem ó, olha aí. Tem uma folhagem. Embaixo do Jeep aqui, estão vendo? Olha aí, ó. É meio cinzento, só que ela é preta, tá? Me falaram isso. Quem tá lá na Sardenha viu a camisa de perto e me garantiu isso. Eu vou confiar nele, nesse amigo. Bom, a Juventus vai ter um problema para domingo. O Veiga tá machucado, é dúvida. Nesse momento eu não sei se isso é bom ou ruim, porque o Veiga alterna altos e baixos, né? Veiga andou falhando em alguns jogos aí, mas depois a gente viu que o Alberto Costa tá indo até melhor que ele, né? E aí, eu vou confirmar para vocês o seguinte: se não tem nada pelo De Bruyne, o Guiqueres, eu não conheço esse jogador, é do Sporting, né? Guiqueres. Porém, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Aliás, é De Bruyne ou De Bruyne? Às vezes eu falo De Bruyne, às vezes eu falo De Bruyne. Eu falava Kostic e às vezes eu falava Kostic. Às vezes eu me perco com a pronúncia, tá? Mas o Guiqueres, atacante do Sporting, sim, a Juventus está interessado e teve uma sondagem e deverá ter a proposta. Seria uma espécie de plano B do Osimhen. Atenção, o Osimhen vai ter uma proposta de 80 milhões, ainda não chegou, mas de repente a Juventus muda a rota. Esse cara foi sondado, estou confirmando, esse atacante do Sporting. Eu falo Sporting, não Sport de Lisboa, Sporting. Na Itália a gente fala Sporting. Existe a sondagem por ele, então ele pode ser um plano B pro ataque da Juventus, sim. Isso sim eu confirmo. Se o De Bruyne não tem, o Guiqueres tem. Acho que é assim que pronuncia, mas enfim, vocês entenderam. Eu sou mal de pronúncias, viu? Quando o nome é meio estranho. O fato, e agora eu vou encerrar o vídeo falando o seguinte: eu comecei fazendo brincadeira, tudo. Essa camisa do Napoli é o seguinte: em 2011 eu estive em Nápoles, eu já conheço a cidade de Nápoles. Coloquei a foto do espaguete aí, porque a culinária deles é espetacular, não tenho o que falar. Eu entrei numa loja para comprar uma camisa do Buffon. Não era uma camisa oficial. E era um tiozinho, devia ter lá uns quase 70 anos. Quando ele me falou o valor da camisa do Buffon, eu quase caí para trás. Porque eu sabia que aquela camisa, por não ser oficial, não podia ter aquele valor. E era uma camisa branca, aqui era vermelho, aqui verde, com as cores da Itália, a camisa número 1 do Buffon. Eu não comprei porque ele jogou o valor lá em cima, estava mais caro que o meu oficial. E ele queria me vender alguma coisa, tal, de qualquer jeito. Não, mas você não pode ir embora sem comprar nada, tal. Me quis vender um ímã de geladeira do Maradona. Eu comprei para ajudar ele, o ímã de geladeira. Nunca escondi que
que o Maradona foi o maior jogador que eu vi jogar. Quando o Maradona faleceu, eu fiz um vídeo aqui no canal falando isso. Foi a única vez que eu coloquei uma capa de outro time, que era o Maradona, com a camisa do Napoli. E aí eu acabei comprando essa camisa do Napoli na intenção de presentear um amigo meu napolitano, que depois deixou de ser amigo, né? Acontece isso na vida da gente. Só que é o seguinte, eu fiz essa foto na galeria em Nápoles, eu nunca vesti essa camisa, não vou vestir, não tenho mais ela, porque eu presenteei ela para um outro amigo napolitano depois, e eu não virei ela com o distintivo do Napoli, eu coloquei lá Maradona, que eu sou fã do Maradona, era fã do Maradona, antes que alguém fale que eu era napolitano, não, jamais, explicando aí essa foto. Mas eu estou dando risada pelo seguinte, nós da Juventus, a gente tem que pensar nos nossos problemas, a gente precisa ir para a Champions. Não é porque a Inter perdeu e a gente está dando risada que está tudo bom. Porque domingo pode ser uma tragédia se a gente não for para a Champions. Depende só de nós. Tá? Dá para ganhar do Veneza, o Veneza vai se abrir. Aí eu quero ver o Yildiz com velocidade, puxar o contra-ataque, enfim. Jogadores como Colomani e Vlahovic não perderem gols, enfim. Mas vocês já pararam para pensar que a Juventus contribuiu e muito para a Inter perder o título? Interrogação. Vocês lembram do 4-4 no San Siro? Quando estava 4-2 para a Inter? Vocês lembram do gol do Conceição? Conceição! Lembram? 1-0 em Turim? Se for considerar o 4-2 que eles estavam ganhando o jogo, ali o empate deixou 2 pontos no caminho para eles. Se eles vencessem aquela partida que estava 4-2... hoje eles eram campeões 1 ponto acima do Napoli. Nós contribuímos para a derrota deles, do Scudetto. Por isso que eu falo que o campeonato é ao longo. Não dá para você falar só a reta final. É tudo. E o seu Inzaghi na coletiva, porque eu lembro das coisas. E eu vou falar antes aqui. Porque depois a Inter ganha o título da Champions, tomara que não, vão vir falar bobagem, não vocês, as pessoas que me conhecem, tá vendo, o Inzaghi é um baita treinador, ganhou a Champions, não é. Nem sempre o melhor treinador vence. O Tele foi um baita treinador e não ganhou 2 Copas do Mundo. O Parreira foi campeão do mundo e não era o melhor treinador do mundo. Eu não sou torcedor que analisa um jogo. Afinal, a Champions é uma partida só. E às vezes ganhar um jogo depende de uma série de coisas, vai além da competência do técnico. O Inzaghi é fraco. Estou falando antes. Ganhou a Champions, mas é fraco. Como tantos outros fracos ganharam. O Inzaghi é pior que o Allegri. Quem fala isso? Os torcedores da Inter que eu conheço na Itália. Não os torcedores brasileiros que estimam a Inter. Falaram para mim no ano retrasado, esse merda do Inzaghi entregou o título para o Milan, para o nosso maior rival, quando era o Pioli, o treinador do Milan. Depois falaram que ele entregou o título nas mãos do Spalletti, do Napoli. Só recapitulando, quando estava 4-2 para a Inter e a gente foi buscar 4-4 e ali o Yildiz foi bem, o Inzaghi na coletiva teve a cara de pau de dizer o seguinte, que a desilusão dele não é ter cedido o empate para a Juventus. Porque ele foi perguntado, por que você fez a substituição? Ele tirou um cara lá e a torcida da Inter caiu matando em cima dele, que era o melhor jogador da Inter em campo, ele tirou. E aí a Juventus empatou o jogo. Ele falou assim, o nosso objetivo ali era humilhar a Juventus, era fazer 4, 5, 6. Para encerrar, o lado bom do título do Napoli é você juventino. Duas coisas. Quando você encontrar um torcedor do Napoli, você vai dizer, um juventino, leia-se Antônio Conte, deu o título para vocês. Né? E quando você encontrar um torcedor da Roma, eu sei que é difícil, mas tem. Você vai dizer assim, caramba, hein? Napoli passou vocês. E meus amigos napolitanos que estão aqui em São Paulo, a colônia italiana é muito grande, vai ter muita festa napolitana aqui em São Paulo, parabéns para vocês, comemorem, mas lembrem-se, a Provercelli ainda tem mais 3, hein? Tá na frente de vocês. Like no Finestra, nos vemos, sempre Forza Juve. Fino alla fine, talvez amanhã nos vemos, acho que sim, se não só domingo,
se Deus quiser, com a classificação. Mas acho que amanhã vai ter vídeo, tá bom? Boa noite a todos. Quem diria que ia ter um personagem... Isso aqui é um personagem típico de Nápoles, tá? Parece a máscara do Osimhen, né? Quem diria que no Finestra ia ter isso aqui? Mas é Finestra Bianconeira, não é Finestra Celeste, não. Mas eu tô achando engraçado demais. Boa sexta-feira a todos. Inscrição e like. Eu sempre esqueço, ainda, olha só. Abraço ao meu amigo Fabriani, o maior fotógrafo das Américas, que me lembrou, eu terminei falando do Provercelli, né, que tem mais 3 títulos que o Napoli, 3 títulos a mais que o Napoli. Esse foi o 4º título do Napoli, mas a Juventus conquistou o seu 4º título em 1932. Bem lembrado pelo meu amigo Fabriani, o grande fotógrafo das Américas. E hoje o Napoli conquistou o 4º. A gente conquistou um pouquinho antes. Agora sim, Forza Juve, fino alla fine. Tá sem microfone, mas deu para ouvir. Ci vediamo, ragazzi.